Bem, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está acompanhando mais uma programação do canal Viver Brasil. Meu nome é Gustavo César Oliveira e é uma alegria estar começando mais esse momento aqui no canal Viver Brasil. Porém, esse momento tem um sabor diferenciado, é algo que eu já vinha pensando há mais tempo em introduzir na programação recorrente do canal Viver Brasil. E foi passando o tempo e a gente não enxergava essa hora. A hora chegou e a gente está iniciando neste momento um novo conteúdo feito especialmente para cada um que acompanha a nossa história e a nossa caminhada aqui no canal Viver Brasil. O objetivo desse momento é começar a falar de maneira contínua e, se Deus quiser, crescente, de projetos que tenham o cunho solidário, o cunho social, o objetivo de alimentar a esperança, de mudar a vida de pessoas, de transformar o que a gente tem no dia a dia. E aí a gente vai conversar com pessoas, a gente vai conversar e mostrar ideias, trabalhos que estão fazendo a diferença na vida de alguém. Não importa se é uma pessoa, se é 10 pessoas, se são 100 pessoas, se são 1000 pessoas, mas projetos que toquem, que ajudem a modificar e a melhorar o nosso dia a dia de quem precisa. Então, nesse momento, eu convido vocês a conhecer uma primeira história que a gente vai ter o prazer de contar aqui no canal Viver Brasil. E essa história, ela começa recente, em 2017 para 2018, e ela tem um nome muito legal, que é a Casa do Caminho, Instituto A Casa do Caminho. Nós estamos tendo a alegria de receber aqui a Fernanda Vieira, a quem eu dou boas-vindas. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Claro. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a Fernanda. Quem que é a Fernanda? Em primeiro lugar, quero agradecer por esse espaço, né, de fala, e que honra poder abrir as portas, né, para tantos projetos e iniciativas sociais que existem por aí. Muito obrigada. Eu sou a Fernanda Vieira, sou uma das fundadoras e gestora do Instituto Casa do Caminho. O nosso instituto, ele nasce com a união, né, de familiares e amigos na vontade de fazer a diferença na vida de pessoas que estão enfrentando o tratamento do câncer ou alguma outra doença de alta complexidade. Essas pessoas, elas vêm do interior fazer o tratamento na Rede SUS de Belo Horizonte e ficam hospedadas ali enquanto dura o tratamento. E por que que isso surgiu, né? Eu sou psicóloga hospitalar, vi essa necessidade dentro dos hospitais, trabalhei dentro da Santa Casa, entendi aquilo ali acontecendo, já tinha experiência de trabalhar em casas de apoio e sabia que a gente poderia fazer muito mais, que quando se está passando por um tratamento, pequenas coisas como poder ter uma casa aconchegante, uma comida gostosa, uma oficina de música, um atendimento psicológico, poder ver o céu, uma plantinha, tudo isso faz muita diferença e agrega. E assim como a minha vontade desses familiares e amigos, minha família sempre teve esse envolvimento social, desde que eu me entendo por gente. Essa também foi a história de vida da minha mãe, que é a presidente do Instituto. Então isso para a gente é algo muito natural, faz parte da nossa história e aí surgiu assim a Casa do Caminho. E o mais bonito de tudo da Casa do Caminho é como ela surgiu, né? Porque muitas pessoas têm essa vontade, mas e aí, como que se abre uma casa dessa? Nós começamos sem nenhum real no bolso. Um dos fundadores, que foi o meu tio, ele emprestou um dinheiro para a gente alugar a casa, para a gente subir ali, né, as primeiras necessidades e o que possibilitou a abertura da casa e a manutenção dela até hoje são os nossos bazares beneficentes. Isso ali em 2017? 2017. E começando formalmente em 2018? A fundação, né? Nossa ata de fundação ela é em 2017, e em dezembro de 2017, e em março de 2018 nós recebemos o primeiro acolhido. Na hora que você fala que a sua família, que você nasceu dentro desse movimento social de buscar acolher o próximo, ajudar o próximo, o que você fala que você se lembra e que faz parte da sua vida?
tirando, obviamente, a Casa do Caminho, que iniciou em 2017. Mas antes, o que constrói essa sua sede por buscar auxílio para quem precisa? É a certeza que a gente sempre pode fazer algo pelo outro, né? Dos finais de semana, desde a minha infância, a gente participar de projetos sociais de forma pontual, de estar envolvida em algum projeto mais extenso. Isso já foi com crianças, com pessoas em situação de rua, com animais. Isso fez parte ali de toda a minha constituição como pessoa, assim como fez a da minha mãe, que é fundadora da casa. Isso sempre foi algo natural. A gente sempre pode fazer algo por quem está próximo. Fala um pouquinho da sua mãe, da Shirley, que criou esse movimento da Casa do Caminho. É a corajosa maior, né? A Shirley, ela sempre conta essa história. A minha família, ela é do interior. De onde? De Abaeté. E eles vieram para Belo Horizonte e o meu avô, ele sempre recebeu familiares de forma bem espontânea, pessoas que precisavam vir para Belo Horizonte ou fazer um tratamento ou estudar. Essas pessoas ficavam sempre hospedadas ali, a minha avó ia aumentando o almoço, né, colocando mais água no feijão, e assim, isso sempre fez parte dela como pessoa mesmo, de ter essa casa como um apoio para esses familiares, esses amigos que vinham do interior. Isso fez parte dela e agora tem a Casa do Caminho lá, com 41 camas e uma média de 100 pessoas ao mês. E o que fazia parte da história da Shirley agora faz parte da história da Fernanda e de outras várias pessoas que fazem parte deste Instituto Casa do Caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, de maneira mais detalhada, o que é a Casa do Caminho. O que você tem lá na casa? É uma casa física mesmo? Fica onde? O que você tem lá à medida que um paciente ou uma pessoa que não tem estrutura, que não tem condições financeiras chega? O que você oferece na hora que a pessoa chega, durante o dia? O que acontece na hora que a pessoa acorda até a hora que ela vai dormir? Conta um pouquinho da dinâmica de uma casa dessa para quem está nos assistindo e, obviamente, para quem enxergar a possibilidade de colaborar também. Claro. Essa é uma pergunta muito interessante porque nem sempre as pessoas entendem essa demanda. Então, dentro da linha de política pública do SUS, pacientes do interior, vamos pegar o nosso estado, a população do norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, que é o nosso maior público. Quando elas têm um diagnóstico de oncologia ou uma doença de alta complexidade, ela precisa se deslocar do município dela para tratar aqui em Belo Horizonte. Só que não necessariamente essa pessoa fica hospitalizada. Então ela pega ali 40 sessões de radioterapia, tem uma cirurgia, tem quimioterapia uma vez por semana. Como que ela vai se deslocar? Né, de Belo Horizonte, até do interior, até o Vale de Jequitinhonha para retornar para a próxima sessão. Que mais ou menos é de quanto em quanto tempo? Então, vai depender do tratamento, mas vamos pensar, a radioterapia ela normalmente são todos os dias, uma quimioterapia uma vez a cada semana, ou de 21 em 21 dias, mas é para a pessoa percorrer 900 quilômetros, debilitada, né, sem recurso. Quase impossível. Quase impossível. E as pessoas nem sempre sabem que isso existe. Se alguém que já teve a curiosidade de circular ali na área hospitalar, na Praça Hugo Werneck, a gente vê essas pessoas, ficam ali no banco das praças, dormem na porta dos hospitais, né, aguardando. Que é onde, inclusive, a Casa do Caminho está. Exatamente, localizada, fisicamente. Fisicamente. Nós estamos ali na Padre Rolim, pertinho da Santa Casa. Padre Rolim 222. Então, primeiro é essa demanda. As pessoas, elas precisam de um local para se hospedar. Existem outras casas de apoio, né, dentro de Belo Horizonte, e quando a gente foi fundar a casa, a gente tinha, lógico, desse olhar prático dessa hospedagem, mas a gente gostaria de ser um ponto transformador na vida dessas pessoas que estão enfrentando a doença. Então, nós desenvolvemos um programa de acolhimento integral e humanizado. O que é isso? A gente reconhece todas as dimensões do ser, biopsico, socioespiritual, e a gente atua em todas essas áreas. Então vamos pensar de ordem prática. A pessoa chegou ali, ela andou 900 quilômetros em média para estar, né, tá com um diagnóstico difícil. Algo importante também, o que a gente chama de acolhido? O paciente e o acompanhante. A gente inclui o acompanhante em todo o nosso tratamento, porque ele está passando por tudo aquilo ali junto, né? Então chega esse paciente, esse familiar,
ele recebe um leito digno, com roupa de cama limpa, confortável, um chuveiro quente para ele tomar o banho. Vai para as alimentações. Nossa casa oferta 6 refeições diárias, acompanhadas por nutricionista. Uma refeição muito gostosa e balanceada, uma das nossas marcas registradas, né? Aquela comida bem caseira, mineirinha. A gente atende às necessidades especiais de alimentação, caso isso aconteça. Para além disso, tem assistência social, que é a porta de entrada desse acolhido. E qual que é a função? Acessar direitos, que essa pessoa, para estar desprotegida, né, da política pública, existe a política do TFD, que é o tratamento fora de domicílio. Então, infelizmente, quase sempre ela está com violação de direitos. A assistente social ela vai atrás disso, de acessar os direitos desses acolhidos, de transporte, de vale-refeição que o município tem que dar, tudo isso. Depois tem atendimento psicológico, todos eles passam por atendimento. Cuidadoras 24 horas, que acompanha todo o tratamento, né? Se tem alguma necessidade, se precisar encaminhar para o hospital. As oficinas terapêuticas, a gente acredita que trabalha saúde mental. Isso tudo que a Fernanda está falando agora tem lá na casa tem lá de apoio, na Casa do Caminho. Tem lá na casa. Então, como que funciona? A gente tem um quadro no refeitório onde tem as oficinas, aí vai acontecendo as oficinas. Dentro disso, aí tem musicoterapia, tem bordados, tem umas atividades manuais, uma série de coisas. Outra oficina... Todos os dias? Todos os dias a gente tem um quadro, tem uma oficina de manhã, tarde e noite. Outra oficina importante também, a casa ela não tem um cunho religioso, mas ela acredita muito na importância da religião no momento do tratamento, da fé. E a gente tem porta aberta para as religiões. Aí a gente recebe voluntários e tem oficina católica, espírita e evangélica. Por enquanto, se aparecer uma nova fé, e também estamos de portas abertas. Muito legal, Fernanda. Eu acompanhei ao longo da vida e do tempo, logo ali há uns 25 a 30 anos, eu acompanhei o surgimento de uma casa muito legal, voltada para o atendimento do câncer também, chamada Casa Aura. E eu vi uma mulher que foi a idealizadora dela, que foi a presidente dela durante muito tempo, chamada Eliana Dantas, uma guerreira envolvida, dedicada, lutou para fazer desse movimento uma coisa real e graças a Deus está aí até o presente momento. O que me chamou muita atenção na Casa do Caminho, que vocês me falaram aqui logo na largada, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa dinâmica, pelo que eu entendi, a Casa do Caminho é uma casa relativamente autossustentável. Ela criou uma forma de contribuição, de doação, que é uma doação, vamos falar, de coisas que as pessoas normalmente têm, não é o dinheiro diretamente envolvido, mas que a partir de um momento ele se transforma em dinheiro que hoje representa 90% do custo ou das despesas da casa mensalmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, inclusive como que as pessoas também podem colaborar com essa ação. E aí eu queria que você falasse sobre a ação. Claro. São os bazares beneficentes, né, da Casa do Caminho. Que é esse que você falou que começou antes do movimento, inclusive, para dar isso, porque as pessoas viabilidade. Se perguntam assim, mas como hoje em dia, graças a Deus, nós somos uma instituição sólida, tem toda essa engrenagem funcionando, mas como que vocês conseguiram começar tudo isso? E foi assim, no bazar, era vendendo a ideia. A Shirley, que é minha mãe, ela é uma vendedora nata, ela vende a nossa causa sempre por onde ela passa. E foi assim, desse grupo de fundadores, deixa eu te falar, o que você tem na sua casa que está encostado lá que você não usa? Roupa, calçados, móveis, utilidades. Tudo. Né? Lá no seu armário, então umas vasilhas que estão encostadas lá tem mais de um ano, roupas que estão sem utilidade, em bom estado, que possam ser vendidas a um preço solidário. E sempre tem muita coisa, né, Fernanda? Sempre tem muita coisa. As pessoas sempre têm muita coisa. Sempre tem muita coisa. E algo que eu aprendi nesses anos da Casa do Caminho, as pessoas querem ajudar, elas querem fazer o bem, a causa sensibiliza. E
quais são os obstáculos que a gente passa? Primeiro, infelizmente, pela falta de confiança né, nas causas sociais, mas uma hora que a gente mostra a verdade, a gente está ali de portas abertas e tem toda a transparência, igual a gente preza muito, desde a parte financeira, de números, dos acolhimentos, né, de tudo que acontece ali, a transparência é algo muito importante para a gente, então a gente já quebra esse primeiro obstáculo, as pessoas se envolvem sim com a causa. E o segundo obstáculo às vezes elas querem ajudar, mas nem todo mundo tem condições financeiras, mas todo mundo tem alguma coisa que ele está acumulando ali, que está parada e que pode ser útil, uma roupa que não usa, usou uma vez e nunca mais, né? E é um movimento que nos interessa muito, que é a economia circular, que a gente afeta outros âmbitos, né? O meio ambiente, porque a gente sabe que para onde que vai todo esse lixo, né? Essa indústria têxtil, a indústria da moda que é tão poluente, então a gente faz toda essa economia circular, essa camisa aí bacana, às vezes já não é útil para você, mas ainda pode ser muito útil para outras pessoas, né? E a outra questão é dar acesso de compra. A gente está localizado ali, um dos bazares que mais vendem, tem peças de roupa a partir de R$ 5,90. E a Casa do Apoio hoje tem 3 lojas, 3 locais físicos onde essas vendas acontecem diariamente. Exatamente, a gente tem 3 bazares físicos. Fala pra gente, onde são? Um ali na Bernardo Monteiro 489, perto. Bernardo Monteiro 489. 489, ali no Passeio do Move, perto ali da Praça da Santa Casa. O outro na Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que número? 385. 385. Aqui de frente à Caixa Econômica, na Savassi. E o outro da nossa sede, que é na Padre Rolim 239. Padre Rolim 239, que é a sede da Casa do Caminho. Onde fica o acolhimento, né, onde fica a hospedagem dos acolhidos, e na casa em frente a gente tem um bazar. Que na Casa dos Acolhidos, se eu não me engano, é Padre Rolim 222. Isso mesmo. Correto? Padre Rolim 222 é o acolhimento e de frente fica o nosso bazar. Quem quiser ir conhecer, quem quiser chegar lá na Casa do Caminho para conhecer, pode? Pode sempre, como eu te disse, a gente gosta e faz questão que as pessoas... Eu falo que dentro da casa tem um mosquitinho que pica e faz muita diferença ir lá e ver tudo que acontece, né? Sentir ali os acolhidos circulando. Então, assim, a gente pede que preferencialmente liguem, agendem uma visita, porque a gente está falando de pessoas que estão em tratamento, né? A gente tem que controlar isso, mas a casa sempre está de portas abertas. Vamos deixar esses telefones aqui. Quais são os números que as pessoas podem acessar por telefone, por WhatsApp, por rede social? A gente pode pelo WhatsApp, não vou me recordar de cabeça. Tá, mas nós vamos deixar ele aqui no vídeo, conforme pode, é o número. Isso. Dentro Okay? do nosso site tem todos os nossos canais. Qual que é o site? institutocasadocaminho.org.br. Nosso Instagram é @instcasadocaminho. Perfeito. O telefone fixo é 3586-3856. 3586-3856. 3856. Isso. Vamos finalizar essa conversa convidando as pessoas para conhecer melhor a Casa do Caminho. E aí eu queria que você finalizasse essa nossa conversa, sabendo que a gente está iniciando um ano. Uhum. A gente teve aí, se a gente está falando de 2018 a 2024, são 6 anos. Eu queria que você falasse, olhando aqui para a sua câmera, falasse para as pessoas o que de fato a casa conseguiu alcançar nesses 6 anos em relação a números, em relação a atendimentos que ela conseguiu entregar, que ela conseguiu realizar, quantas pessoas vocês conseguiram acolher lá ao longo desse tempo e, obviamente, o que vocês esperam para esses próximos tempos, 2025, 2026, o que a Casa do Caminho está trabalhando para fazer mais, pelo que eu estou sabendo, ao longo do tempo tem crescido a cada instante. Isso. Como é que foram esses 6 anos? E como é que vocês enxergam os próximos 6 meses, 12 meses, 2 anos para a Casa do Caminho? Então vamos lá. A casa, nós começamos o acolhimento em 2018 com 32 leitos, conseguimos ampliar nesse período, hoje em dia nós temos 41 leitos.
Nesse período passaram mais de 7.500 pessoas e mais de 50 mil diárias de acolhimento. É muita gente entrando e saindo. Mais de 200 mil refeições servidas durante esse período. Então são números impactantes, mas se eu disser qual que foi algo mais relevante para a gente, eu acredito que é a diferença que a gente fez na vida de cada uma dessas pessoas. Quem conhece a Casa do Caminho, né, pela experiência de ficar acolhido ali ou pelos hospitais que estão em tratamento, sabe a qualidade que a gente entrega. A gente realmente consegue ser esse ponto transformador quem está enfrentando uma doença tão difícil como é o câncer ou qualquer outra de alta complexidade. Nosso desafio é esse. Nossa missão e vontade é acolher bem e sempre cada vez mais pessoas. Sonhos nós temos inúmeros, temos sonhos com a sede própria, aumentar os leitos, né? Porque a demanda ela é muito maior. Infelizmente a gente ainda nega muita vaga por falta de espaço físico. E é isso que a gente continua tendo o envolvimento de todo mundo, porque a casa ela é feita a muitas mãos. Manter uma casa que ela vive de doações, que são pessoas que desapegam de algo e ela é vendida ali uma blusa que ela é desapegada, ela é vendida a um preço solidário e aquele ali entra em recurso. Então é uma corrente do bem, são várias mãos envolvidas e a gente espera que a gente consiga contar essa história para mais pessoas, que mais pessoas se envolvam nessa corrente para impactar positivamente e auxiliar quem está em tratamento. É isso que a gente espera. Fernanda e Shirley Vieira, mãe e filha, Casa do Caminho, parabéns. Uma alegria para o canal Viver Brasil poder contar um pouco dessa história, poder passar um pouquinho dessa realidade, dessa realização que vocês estão construindo a cada instante. Boa sorte e, obviamente, o que a gente deseja é que esse programa, essa conversa, esse conhecimento que a gente passou para as pessoas possa se destinar a buscar novas pessoas que conheçam a Casa do Caminho, que colaborem com a Casa do Caminho, que a casa consiga, obviamente, fazer o seu principal objetivo, que é acolher mais gente, que é tratar de mais pessoas em situações que elas não têm muito o que fazer. Parabéns, obrigado. Obrigada pelo esse espaço, por essa escuta. E boa sorte na Casa do Caminho. Obrigada. Parabéns. A você que acompanhou o nosso programa aqui no canal Viver Brasil, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela sua audiência e eu espero que essa história tenha acrescentado alguma coisa no seu olhar, na sua visão e, obviamente, na sua vida. Obrigado e até o próximo.